Língua portuguesa, apresentação. Você precisa saber que pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo, nome. Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço, sem utilizar o seu nome. Por exemplo, quando eu estou na sua frente aqui, André, ele fala assim, você, eu não precisei falar seu nome, você falar André, eu falei você, então você sabe que é você mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. Pessoal, indicam pessoas do discurso. Retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Oblíquos, átomos. Meu óculos está horrível. Me, te, se, nós, vós, o, a, lhe. Oblíquos tônicos. Mim, ti, contigo, conosco, convosco. Reflexivos. Me, te, se, si, contigo. Tratamento. Você, senhor, senhora, senhorita. Esse é muito bom, que isso é de respeito. Demonstrativos. Indicam a posição dos seres no contexto, tempo e espaço. Este, esse, aquele, aquilo, isso, isto. Relativos. Recuperam um antecedente. Que, quem, quando, cujo, o, qual, onde. Indefinidos indicam uma quantidade indefinida ou um ser de forma indefinida. Tu, nada, algum, muito, certo, qualquer, vários. Interrogativos indicam perguntas indiretas ou perguntas diretas ou indiretas. Que, quem, qual, quando. Possessivos indicam ideia de posse. Meu, teu, nosso, vosso, sua. Para saber mais, eles deixaram 3 vídeos. O vídeo, um é esse aqui, tá aqui, ó. É só digitar no YouTube. Aula de língua portuguesa, pronomes, muito bom. Esse aqui também, como ensinar pronomes nos anos iniciais. E esse aqui também, pronomes, tá? O canal dessa professora aqui, professora Vilma, o canal Boletim Escolar e o canal Barrão do Pirapora, mais ou menos isso. Então vamos continuar. A professora disse que não ia ter aula hoje. Pois é, não ia ter, encerrou o ano letivo e aí agora mandou atividade no grupo virtual. É isso aí. Certamente você já ouviu a história da Branca de Neve. Lembre-se da rainha invejosa que falava com o espelho. Leia o diálogo dela. No diálogo ela diz: diga-me, espelho meu, com toda franqueza, quem é nesse mundo que tem mais beleza? E o espelho respondia: sois vós, minha alteza, com toda certeza. É um trecho da Bela Adormecida, né? Da Branca de Neve, muito bom. Observe o quadro da apresentação e escreva abaixo os pronomes utilizados no diálogo. Aí no caso a gente tem que voltar lá naquele trecho lá, né? Diga-me, diga-me, meu espelho. Aí a gente vai ter que voltar no pronome não. Vamos ver outro aqui, porque aí como tem que voltar para trás. Reescreva as frases substituindo corretamente os nomes sublinhados por pronomes. Ele, ela, eles, ela, nós. Então, ele. Reescreva as frases substituindo corretamente os nomes sublinhados por pronomes pessoais. Os anões entraram na mina para procurar ouro. Então, no caso, eles, né? Como é, os anões entraram na mina para procurar. Eles entraram na mina para procurar ouro. Ficaria assim, né? Porque foi substituiu. Mandou reescreva as frases substituindo corretamente os nomes
sublinhados por Não são nomes. elas porque as Só, não são só que aquilo, né? Eles fazem atividade, mas não faz direito. Sublinhado, mas não sublinhou a palavra. No caso, a gente sabe que é o caso dos anões, né? Os anões entraram na mina para procurar ouro. Então, no caso, é eles. E aí, né? Tem a frase: entraram na mina para procurar ouro. Ela não sublinhou, mas é isso aí. A madrasta se transformou em uma bruxa para envenenar a princesa. Ela, ela, né? Isso, muito bem, né? Ela, que no caso a madrasta, se transformou em uma vovozinha. bruxa para envenenar a princesa. Que eu escrevi errado. Envenenar. Transformou. Envenenar. Princesa. É assim que substitui. Branca de Neve e a madrasta viviam em um lindo castelo. Então, no caso, são as duas. Não substitui Então pelo são elas. por elas. Muito bem. Muito bem, André. Elas viviam em um lindo castelo. Nota 10, André. Você respondeu corretamente. Entendeu? Porque eles estão mandando substituir, né? Ele, ela, eles, ela, nós. O caçador levou a princesa para o bosque. Então, no caso, ele tira o caçador e fica. Ele levou vou. Aí, no caso, tira a princesa. Como é que eu boto? Uhum. Não, aqui tem para escolha. Ele, ela, eles, ela. Então, ele levou ela para o. Muito bem. Porque se diz ela. Branca de Neve ficou com medo e fugiu. Como é que a gente vai colocar? Como você estava falando, é Branca de Neve, aí nós vamos substituir o Branca de Neve por qual? Por ela, eles, ele. Ela. Isso, muito bem. Ela ficou com medo, fugiu. A bruxa caiu em um poço fundo. Ela caiu em um poço sem fundo. Muito bom. Os anões fizeram um caixão de vidro para a princesa. Os anões fizeram isso. Eles fizeram um caixão de vidro para ela. Muito bem. Meus amigos e minha família gostamos de contos de fada. Então, no caso aqui, então, meus amigos e minha família gostamos de contos de fada. Como é que eu substituo? Vou usar o quê? Eles. Só que no caso Eles não, porque ele falou assim, André, ó. Eu, meus amigos, minha família. Então, resumindo tudo numa única, seria nós.
que aí já conta também com eu, porque ele falou, né? Então é nós. Que aí ele resumiu tudo. Eu, meus amigos e minha família. Nós, tá? Nós gostamos de contos de fada. Dom Pedro foi o primeiro monarca brasileiro. Dom Pedro ganhou um nome um pouquinho menor do que o seu pai, Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, de Paula, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Você já sabe que podemos usar um pronome para evitar a repetição de palavras no texto. No texto acima, qual pronome pessoal substitui o nome destacado? Dom Pedro II. Aqui, ó. Dom Pedro II foi o primeiro monarca. Qual aqui a gente vai usar? Nós, eles, eu, ele, conosco. Qual deles? Ele. É porque, né? Ele foi o primeiro monarca brasileiro. Vai ficar assim. Se você colocasse eu, tu estaria falando de você. Nós, estaria falando de nós dois. Ele, estaria falando de muito. Aqui, pelo que eu entendi, falou aqui, ó. O que estava em negrito aqui é Dom Pedro II. Então, ele. Dom Pedro II reinou de 1840 a 1889. Ninguém ficou tanto tempo no poder quanto... Quanto poder? Eu vou tentar achar o que tá faltando. Pedro reinou. Ninguém ficou tanto tempo no poder quanto... Ganhou o nome... Poder Senhor, Vossa Santidade é religioso, tá? Ele foi, no caso, né, nem você nem senhor, porque foi Dom Pedro I, Dom Pedro II teve esse negócio, então foi majestade, né? Dom Pedro II disse, minha coroa, porque ele usava coroa, entendeu? Então era majestade, entendeu? Usar uma coroa era negócio de rei, rainha. Minha coroa pesa 1,7 quilos, é feita de ouro cinzelado, enfeitada com 639 brilhantes, de Minas Gerais e 77 pérolas. A palavra em destaque mostra que a coroa é de quem, a coroa? Pedro. É do Pedro. É. A palavra em destaque, minha coroa pesa. A palavra em destaque mostra que a coroa ela é de Dom Pedro, né? De Dom Pedro, né? Dom Pedro II. Porque ele mesmo está falando, né? Ele disse que Dom Pedro disse, minha coroa, então é dele. Querida criança, nossa quarta etapa termina aqui. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas não deixe de acumular. Para acumular, procure fazer um pouquinho todos os dias, seguindo a divisão feita por sua professora, assim ficará bem mais fácil. É bem na hora do vídeo eu espirrei. Continue se dedicando, lendo todos os dias, viu, André? Como meu pai fala. Observando as orientações do professor, da professora, quem tem sido professor foi o pai, né? Devia ganhar até um diploma, né? E realizando com dedicação as atividades do plano de estudo
e tutorando com combinado? Aqui falta a gente responder essa daqui, ó. Observe o quadro da apresentação e descreva abaixo os pronomes utilizados no diálogo. Diga-me, fala para esperar. Diga-me o quando apresentar. Observe o quadro e descreva abaixo os pronomes utilizados no diálogo. Diga-me. Vamos voltar aqui para ver. Essas questões de pronomes. No caso do. Vamos ver aqui. Eu, tu, eles, nós, vós, mente, contigo, conosco, se, Senhor, este, aquilo, quem, quanto, certo. Essa parte aqui eu também não entendi. Então essa daqui deixar para a mágica do computador preencher depois. Que falou, diga-me, diga-me, espelho meu, né? Observe o quadro da apresentação e escreva abaixo os pronomes utilizados no diálogo. Sois vós, minha alteza. Esse aqui, diga-me, não. Esse eu vou pular e depois eu vou preencher aqui na mágica do computador.